Prezados participantes do curso Logos de Teologia, conforme combinamos com vocês, hoje nós vamos falar sobre o filósofo Francis Bacon. Francis Bacon, ele nasceu em 1561 e faleceu em 1626. Então, na virada do século XVI para o século XVII. Ele nasceu e morreu em Londres. A vida dele foi basicamente na Inglaterra. Ele era filho de família nobre e foi educado para ser político e teve uma formação eclética geral. Então, além de exercer cargos públicos lá na Inglaterra, chegou a ser chanceler, ele também se dedicou à área filosófica, ao estudo de muitas coisas. A principal obra dele é intitulado Novo Organum. Organum é uma obra de Aristóteles, que pode ser traduzido como instrumento. Era uma série de instruções preliminares que Aristóteles usava lá com os seus discípulos, lá no Liceu, em Atenas. E interessante que existe um termo chamado peripatéticos, porque Aristóteles gostava de ensinar caminhando junto com os seus discípulos e giravam num perímetro ao longo de uma área livre, e era uma maneira que ele gostava de ensinar. Então ele escreveu o instrumento, o órgão, para orientar os seus discípulos naqueles estudos. E como o Francis Bacon vai fazer uma forte crítica ao estudo da Idade Média, como na Idade Média se ensinava, sistema chamado escolástica, em que Platão, inicialmente, e depois Aristóteles, era a referência básica. E ele vai contestar muito as ideias tanto de Platão como de Aristóteles. Então ele escreve o Novum Organum, ou seja, novo instrumento, colocando de acordo com as suas ideias quais seriam as instruções básicas para se obter conhecimento. Ali no início da era moderna, surge a linha filosófica dos iluministas, aqueles que iriam contestar a monarquia, iria contestar o status quo, iria colocar uma nova ordem na questão do pensamento. E esse novo órgão de Francis Bacon tem esse propósito. Ali, como dissemos no vídeo passado, surgiram vários filósofos, discorremos sobre Descartes. Descartes é contemporâneo a Francis Bacon, nasce um pouco depois, em 1592. E o Francis Bacon segue uma linha chamada empirista, que contrapõe um pouco as ideias de Descartes, que era da linha chamada racionalista. O racionalista, ele coloca a razão, a observação e a razão, a inteligência do ser humano como principal instrumento de buscar a verdade. Os empiristas, empirismo é experiência, verificação experimental, contesta um pouco as ideias do racionalismo. Eles não
contestam a importância do racional e da inteligência humana, mas eles entendem que conhecer, pesquisar, buscar a verdade está basicamente na experiência, em buscar conhecer as coisas, experimentando, verificando se as coisas acontecem. Então, Francis Bacon, ele vai ser um filósofo caracterizado como empirista. Ele, inclusive, não é pioneiro, mas ele coloca as coisas arrumadas desenvolvendo o chamado método empírico indutivo. O método empírico é experiência e indutivo é você não esperar as coisas acontecerem naturalmente para você tentar estudar. Você induz, você promove a experiência, você cria a experiência. E experiência experimenta uma vez, outra vez, varia, replica e tenta então partir do particular para o geral. É a generalização de observações. É claro que hoje em dia a gente está muito mais vinculado, preso à ideia da estatística, da probabilidade. Mesmo que você experimente várias coisas, a probabilidade de que aquilo seja um fato que se repete, que vai se repetir com as mesmas características, tem a ideia de aumentar a probabilidade de acontecer as coisas. Mas o método empírico indutivo, ele parte da observação e experimentação. É o primeiro passo. Observar e induzir a experiência, criar experiências que repliquem aquilo que você quer estudar. É indutivo porque simula, replica e generaliza. Indução é partir do menor para o maior, do particular para o geral. Organiza os dados que você observou, experimentou, você organiza, sistematiza, melhora, replica. E num determinado instante, então, você formula as hipóteses. Você formula as hipóteses. Uma vez formulada a hipótese, entra-se novamente no esquema experimental sucessivo, em busca da confirmação daquela hipótese feita. Depois de experimentar diversas vezes, simular diversas alternativas, então busca-se a ideia de comprovar aquela hipótese. Só então é estabelecida uma tese. A tese, ela só se configura se as hipóteses forem experimentalmente confirmadas. Esse é o processo científico, empírico indutivo. E o Francis Bacon é considerado o iniciador da pesquisa moderna, pesquisa científica, porque organizou e defendeu bem essa linha de atuação. Formado o seu método, ele, em sua filosofia, defendendo o seu método, ele critica a escolástica, aquele negócio do Magister Dixi, falou, está falado, o que está posto é o que está posto, já foi tudo dito e esclarecido. Claro, os iluministas contestam isso, dizem, não, peraí, vamos avançar, não tem nada definitivo, nada pronto, não. E o Francis Bacon fica bem conhecido porque ele introduz uma ideia interessante
no raciocínio. Ele cria a ideia dos ídolos que nós temos, que nós às vezes nos apegamos. Repara que o ídolo aí não tem nada vinculado ao sagrado, à idolatria. Não, o ídolo aí não tem essa conotação. O ídolo é uma coisa, o ídolo é uma imagem, é um conceito que podemos ter em nossa cabeça. E é nessa linha, são os ídolos que nós carregamos quando vamos conversar, vamos discutir, vamos tentar entender alguma coisa. E ele coloca didaticamente quatro ídolos. O primeiro ídolo ele chama de ídolo da tribo. O segundo, ídola spectus, ou ídolos da caverna. O terceiro, ídola fore. Alguns entendem ídolos do foro ou ídolos do mercado. E em quarto lugar, ídola teatri. Essas palavras em latim, né? Que significa ídolos do teatro. Vamos rever um pouquinho cada um desses ídolos. O que o Francis Bacon passa com essa filosofia, com esse esquema? Ele diz que quando você vai analisar cientificamente, numa experiência que você vai fazer, numa argumentação do que você pretende fazer, você não pode ter coisas que te prejudiquem o foco, que te distraiam, que porque você vai distorcer ou não seguir uma linha adequada. Então é preciso que você tenha uma mente limpa, uma mente focada no que você está observando e experimentando, tendo cuidado com as coisas que já estão dentro da sua cabeça. Muito bem. Então, o que é um ídolo da tribo? O ídolo da tribo são esses conceitos formados a partir do grupo ao qual você pertence. Então, o grande ídolo da tribo é a própria raça humana. Ele argumenta que o ser humano tem uma tendência de supervalorizar o seu raciocínio, a sua inteligência. Justamente veja que aí é a questão de oposição com os racionalistas. O racionalista acha que a razão humana, o bom senso de cada um, é o principal instrumento para você entender as coisas. Os empiristas colocam uma dúvida nisso. Não, espera aí. Você tem que experimentar, porque a sua razão pode estar contaminada por conceitos e preconceitos não provados, não comprovados, e aquilo te leva a raciocinar ou pensar dessa ou daquela forma, não pela coisa que está sendo estudada, mas por causa dos conceitos que você tem. Então, o ídolo da tribo é um desses. A gente acha que a raça humana, que é o meu raciocínio, que a minha capacidade de raciocinar, ela é importante. Mas devemos ter cuidado com ela, porque ela pode estar contaminada, pode estar distorcida, pode ser preconceituosa, baseada em coisas sem comprovação. Então, a raça humana é a principal tribo. Mas também a gente pode descer um pouco mais o conceito do ídolo da tribo, que são os conceitos dos grupos, as tribos que a gente pertence, um grupo da escola, um grupo social qualquer que a gente pertença, uma linha de pessoas que têm determinado pensamento, formam também tribos, né? É um termo até bem conhecido. Qual é a tua tribo? Eu participo de outra tribo.
e assim vai. É um termo meio primitivo, mas que é uma metáfora interessante para estabelecer os grupos a que nós pertencemos. Porém, o Francis Bacon ele coloca o ídolo da tribo basicamente como os preconceitos da própria raça humana, inerente, supervalorizando a inteligência do ser humano. Sim, é importante, mas vamos experimentar, vamos verificar, vamos repetir, observar, etc. O segundo ídolo, idola spectus, em latim, né? Que traduzido ídolos da caverna. Essa caverna aí é interessante que, embora ele tenha contestado Aristóteles e Platão, o mito da caverna é muito presente lá numa das alegorias de Platão, em que as pessoas vivem dentro de uma caverna, de costas para a abertura da caverna, então eles apenas veem os vultos projetados no fundo da caverna da realidade lá de fora. Um indivíduo consegue se libertar, sai, vai lá fora, volta, tenta passar para o pessoal que está dentro da caverna e continua olhando lá de costas para a entrada, mas ele tem dificuldade de convencer aos elementos lá da realidade que ele viu, porque os camaradas tentam entender ali a ideia que eles estão vendo, que eles estão observando ali, só que é só vultos e sombras. Isso aí é lá de Platão. Mas o Francis Bacon, acredito que pegou esse gancho e disse que a gente tem que ter cuidado com os ídolos da caverna. Ou seja, a caverna é a nossa própria cabeça. É o que a gente tem dentro de cada um. É um conceito individual. Cada um se acha. Cada um quer ser o dono da verdade. Por causa disso ou por causa daquilo. Eu acho isso ou acho aquilo. Não comprovo nada. Eu acho. E isso aí é porque eu tenho aqueles conceitos ou preconceitos dentro da minha cabeça. Então, Francis Bacon coloca isso como um ídolo da caverna e que a gente tem que ter cuidado ao pesquisar alguma coisa, ao estudar alguma coisa, com aquilo que a gente está gravado dentro da nossa cabeça, que isso pode ser bom em alguns aspectos, mas podem nos levar a uma trilha viciosa no raciocínio. Não é ruim o que nós temos dentro da nossa cabeça, mas nós temos que comprovar, nós temos que estudar, pensar um pouco mais sobre essas coisas. O terceiro ídolo, o Francis Bacon chama de idola fori, ídolos do fórum. Alguns intérpretes preferem traduzir isso como mercado, ídolo do mercado, ídolo da feira, ídolo fore. O ídolo fore, ele é basicamente a linguagem. Repara que uma palavra, para mim, pode ter um sentido, para você pode ter outro. Muitas pessoas falam de alguma coisa, se referem com palavras e expressões que para outro pode ter um sentido diferente. Veja só o próprio termo ídolo que o Francis Bacon usa aqui. É meio perigoso você usar esse símbolo, essa palavra, essa linguagem, porque para alguns ídolo se refere a uma coisa muito ruim, é a idolatria, é fazer imagens de escultura, contrariando os 10 mandamentos. Tudo bem, ídolo é isso também. Mas o Francis Bacon usa o ídolo aqui não nesse sentido religioso, dogmático, não. O ídolo são imagens, são ideias que são
internalizadas por todos nós. E assim nós poderíamos citar muitos exemplos de coisas que para uns significa uma coisa, para outros significa outro. Um termo que eu acho muito interessante, que evoluiu semanticamente interessante, é o termo sinistro. Quando a gente diz, poxa, fulano é sinistro. Para alguns, sinistro é o cara inteligente, o cara capaz de fazer coisas extraordinárias. E para outros, sinistro é o cara meio fantasmagórico, meio esquisito. Sinistro para o pessoal da área de seguros é o acidente em si, é a coisa que ocorreu, que causou prejuízo para alguém. Então vamos analisar o sinistro. Meu pai era um homem espetacular, ele era sinistro nas suas pregações. Então, repara, quando alguém usar um termo, a gente tem que ter muito cuidado o que aquele termo, o que aquela expressão significa. E o Francis Bacon alerta para as coisas que são ditas no mercado, hoje em dia, no tempo dele não tinha, mas a gente ouve nas redes sociais, nos nossos contatos, nos nossos grupos, expressões usadas na nossa tribo, que significa outra coisa na tribo do outro. Muito bem. Então, o ídolo afore, ídolo do mercado, ou do fórum, se refere basicamente à linguagem, repetindo para ficar bem claro, da linguagem que nós utilizamos. Temos que estabelecer, a ciência tem que se cuidar bastante de como escolher determinados termos. Por isso que na ciência se usa muito as palavras com origem grega e latina, porque aí especifica bem o que está querendo se dizer com um rótulo bem claro, bem específico sobre aquilo. E, finalmente, o quarto ídolo que o Francis Bacon coloca é o ídola teatri. Ídola teatri é o ídolo do teatro. Bem, teatro aí ele quer representar, quer fazer referência a toda a bagagem que o pessoal tinha na sua época da escolástica. Toda aquela bagagem dos filósofos, muitos deles, que falaram e disseram muita coisa, mas sem comprovação, sem uma justificativa experimental. Então ele dizia, cuidado, o camarada falou, o cara defendeu uma ideia. Lembra dos sofistas? Os sofistas eram mestres na retórica, na capacidade de falar e usar e convencer com palavras e argumentações inteligentes, e convenciam e depois convenciam do contrário, defendiam a tese e depois conseguiam mudar e provavam a antitese, a antítese. Então é sobre isso que o Francis Bacon está alertando. Cuidado. Cuidado com as coisas que estão colocadas atrás, foram passadas para você e que você não aceita aquilo e começa a argumentar e começa a tomar decisões sem experimentar, sem verificar, sem ter aquilo com mais clareza, mais profundidade. Especificamente para Francis Bacon, sem testar, sem experimentar cientificamente. Então, os 4 ídolos colocados por ele dentro da sua filosofia: ídolo da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. Isso tudo com o devido cuidado
para que você persiga a verdade dentro de uma linha experimental. Por isso, repetindo, ele é considerado um precursor da ciência moderna, da metodologia científica. Evidente que as ideias dele são contestadas também. Ele contestou Aristóteles, criticou Platão, fez críticas a muitos filósofos antes deles. Então, também é criticado mais tarde por uma série de outros filósofos, outros pensadores. Tem muita coisa que se poderia falar sobre o Francis Bacon, eu vou me limitar a ficar por aqui, esperando que eu tenha dado uma ideia desse pensador, enfatizando na questão que ele era empirista, estabeleceu o método empírico indutivo e criou essa ideia dos ídolos, num sentido de que a gente tome cuidado com os preconceitos, com aquilo que a gente tem dentro da cabeça da gente, pensado pelo nosso racionalismo ou entregue por outras pessoas, que a gente garimpou por aí. A cabeça da gente tá cheia, como na nossa casa nós temos os nossos objetos, no nosso quarto nós temos as nossas coisas, na cabeça nós temos as nossas ideias. É importante que a gente tenha essas ideias, nada contra, mas que ela seja experimentada, verificada. Esse é o conceito que eu gostaria de passar para vocês. Apenas, como eu sempre repito, a minha intenção aqui é abrir uma porta, é instigar vocês a buscarem um pouco mais sobre cada um desses filósofos. Até a próxima. Um abraço a todos.